Podcast Eticências. Episódio de hoje, Maquiavel, Kant e as fake news. A gente conversou demais sobre fake news nos últimos anos. Sim, a mentira é tão velha quanto a verdade, mas a internet permitiu que ela circulasse por aí com força e visibilidade. O podcast mal começou, mas já usei fake news e mentira como sinônimos. O que é fake news? A tradução óbvia, notícia falsa, responde mal à pergunta. Definir com precisão o que é fake news é difícil, inclusive entre os pesquisadores, e existem outros termos para tentar entender o fenômeno, como desinformação ou desordens informacionais. Por aqui, a gente entende fake news como uma informação inventada que não corresponde a um fato, com capacidade de desinformar o público. A fake news é criada ou compartilhada com ou sem intenção de mentir por parte do emissor. Às vezes, ela é motivada por cálculo estratégico, outras vezes, por ignorância. Em alguns casos, a mídia corporativa e partidária também desinformam, mesmo que trabalhem com fatos comprovados. A contextualização precária e o enquadramento tendencioso são técnicas comuns para favorecer interesses econômicos e políticos. Sem considerar a complexidade dos acontecimentos, os conteúdos enviesados causam danos, assim como os fatos fabricados. Mas as pessoas não são receptáculos passivos de informação ou desinformação. Elas são ativas, têm capacidade de interpretação e domesticam as tecnologias de jeitos complexos e inesperados. E nem sempre ver e engajar com conteúdos enganosos significa acreditar neles. Nem os conteúdos enganosos necessariamente geram alterações internas. É provável que reforcem crenças já existentes. Que tal a gente conversar sobre uma história verídica para aprofundar no problema? Se você mora em uma caverna com acesso à internet e aos tocadores de podcast mais populares, no mínimo já ouviu falar da Rádio Novelo. A Novelo é a maior produtora de podcasts com DNA jornalístico do país. Ela produziu algumas séries em áudio, como Praia dos Ossos e Crime e Castigo. E, em novembro de 2022, estreou o programa semanal Rádio Novelo Apresenta, com 2 casos inusitados que se encaixam de algum jeito. E, para ilustrar o nosso tema das fake news, escolhemos uma história da Novelo contada pela repórter Carol Pires no episódio Narradores Não Confiáveis. Nele a gente conhece uma fonte anônima, apelidada de João. E quem é ele? João é um criador profissional de fake news. O cara ganha dinheiro para criar e espalhar mentira pela internet. João é contratado por marqueteiros e chefes de gabinete para atuar no que ele chama de lado B das campanhas políticas. Junto dele existe uma equipe preparada para atuar nos bastidores eleitorais, estragando reputações de políticos com mentiras das mais absurdas. Nosso personagem é habilidoso em causar indignação no eleitor brasileiro que tem apelo a questões mais sensíveis, como corrupção, por exemplo. Durante o podcast, ele vai relatando com mais detalhes e risadas sobre as mentiras que ele inventou. Ele também conta que nasceu em uma família militante de esquerda e que atuou no movimento estudantil. Ou seja, o João ele tem inteligência política e sabe os caminhos para vencer uma corrida eleitoral. Na disputa, ele considera que, vez ou outra, a mentira é a única saída. E quando questionado se quer continuar no trabalho com fake news, João entra numa defesa de, abre aspas, função social das notícias falsas. Agora, a partir da história do João, vamos refletir sobre a ética com a ajuda de 2 pensadores. Eu te pergunto, mentir é uma má ação? E mentir para eleger alguém, mesmo que seja o melhor candidato de todos, é justificável? Bom, pro Nicolau Maquiavel, depende do contexto. A obra O Príncipe, escrita por ele em 1513 durante o cárcere, causou forte impacto na Europa e propõe um manual de como governar, como conquistar e como manter o poder. A novidade é que Maquiavel diferencia a ética cristã da ética política. Segundo ele, é impossível ser um bom cristão e um bom governante ao mesmo tempo. Isso porque a política não se faz com água benta, é uma atividade para pecadores. A ética cristã prega a bondade e a verdade em todas as circunstâncias, o que seria inviável para governar. Maquiavel não é antiético, mas defende que vestir máscaras talvez seja o melhor para o bem comum. Se o poderoso puder ser amado e respeitado, ótimo. Se não, que seja temido, porque o amor é um laço mais frágil que o medo. A força e a astúcia precisam andar juntas, junto da coragem. Além da virtude, há a fortuna, que é a sorte. Para o Maquiavel, o homem virtuoso é capaz de lidar com a fortuna do melhor jeito possível. É preciso se adaptar aos ventos inconstantes do destino.
Podemos assumir que o pensamento maquiavélico sugere que, para um governante manter o controle e a estabilidade do seu mandato, ele pode aproveitar todos os meios disponíveis, apesar das questões éticas e morais envolvidas. Meios como a disseminação de informações falsas para condicionar de propósito a opinião pública, que é uma estratégia cada vez mais aperfeiçoada nos dias de hoje e que cabe como exemplo dessas ações de manutenção do poder. É uma ferramenta útil, principalmente para quem tem a narrativa nas mãos. Nas últimas eleições presidenciais do Brasil, por exemplo, circularam muitos boatos sobre manipulações nas urnas eletrônicas e a validez desses dispositivos para a corrida eleitoral. Boatos que acusavam, por exemplo, o sistema de não ler o número do candidato Jair Bolsonaro na hora de votar. Essas e outras especulações foram desmentidas pela Justiça Eleitoral e por agências de checagem. Bom, nesse caso nós temos a imposição da virtude, mas não no sentido cristão da coisa. Estamos falando da potência utilizada para a manutenção do poder a qualquer custo. Em relação às fake news, estamos falando de uma rede de virtuosos que trabalham incessantemente para distorcer fatos e construir narrativas para manipular pessoas. Isso bem resumidamente. Nesse caso específico, não estamos falando exatamente de uma tentativa dos poderosos de se fazerem temidos, mas sim de usar o poder para convencer uma massa significativa da população de que o seu oponente político não é confiável, não é digno, não é honesto. O João participa de redes de apoio a determinados candidatos e partidos como literalmente um criador de fake news. E nesse caso ele é um agente importante no estudo dos comportamentos dos eleitores e nas tradições dos lugares. Essa é uma situação de disputa de poder em que o trabalho dele era baseado em fazer o oponente político perder credibilidade a partir de mentiras inventadas. Agora, a gente pula alguns séculos, mas continua na Europa. O filósofo alemão Immanuel Kant trabalha a ética sobre outra perspectiva, a partir do imperativo categórico, que foca no agir guiado pela razão. Para Kant, nascido em 1724 no contexto do iluminismo e da crítica ao absolutismo, a ética corresponde ao bem, a uma ação respeitosa em relação à sociedade. O filósofo diferencia a ética da moral. Para ele, a moral é um conjunto de códigos impostos pelo meio social que é absorvido pelo indivíduo de fora para dentro. Já a ética implica no uso livre da razão de dentro para fora, na experiência, no aprendizado para a criação de um julgamento. Kant entende a liberdade como sinônimo de autonomia. Na natureza, o ser humano é o único capaz de controlar os próprios instintos pela racionalidade. Diferente dos outros animais, ele tem escolhas a partir das quais pode ser julgado. O imperativo categórico kantiano implica em uma ação coletiva, capaz de ser universalizável. Assim, a mentira é condenada em qualquer caso, porque se todos mentissem, a sociedade colapsaria. E o filósofo não admite que uma pessoa seja usada como meio para obter algo. Nada de matar um ser humano para salvar os outros. Não haveria virtudes em si mesmas. Alguém só é bom ou inteligente, por exemplo, se usa a bondade e a inteligência para o bem, agindo a partir do imperativo categórico. É difícil, então, falar de fake news sem abordar essa questão ética. O argumento kantiano defenderia, nesse contexto de desinformação generalizada, que a ética é um instrumento importante na produção e disseminação de informações. Assim, fica claro o que Kant acharia do nosso personagem principal, o João. Talentoso na técnica, com a lábia política tirada de letra, ele usa essas habilidades para participar de um grande esquema de enganação. O filósofo veria isso como o perfeito exemplo do desprezo pela ética. Se tentássemos universalizar as ações de João e todos passassem a inventar mentiras e espalhar fake news, aí sim a teoria do imperativo categórico viraria realidade. Adeus estruturas sociais e bem-vindo ao colapso total da civilização. O próprio João já estava sofrendo com as consequências das constantes invenções. Ele estava ficando paranoico, completamente biruta. Kant também julgaria o total descaso que João tem com os outros. O produtor de fake news usa as pessoas como ferramentas. Ele retira essa liberdade de escolha a partir de uma pura e simples enganação. Para o filósofo, usar pessoas é inevitável, mas elas não podem ser um fim em si, como já comentamos. A gente não pode acabar com a possibilidade de alguém decidir como será usado, nem se ele quer ser usado. A atividade de João, nessa ótica, prejudica intencionalmente a confiança da sociedade como um todo, ignora completamente os princípios de honestidade e integridade. O podcast em si atua de maneira completamente oposta à de João e é transparente em todos os sentidos.
A narradora explica por que não vai revelar a identidade do produtor de fake news, destrincha o processo realizado por trás das câmeras de uma campanha política e mostra a informação para o ouvinte de maneira completa. A própria produção constrói um argumento a favor de um imperativo categórico no jornalismo: a transmissão de informações claras, precisas e, acima de tudo, verdadeiras. O filósofo estaria orgulhoso. Isso porque a radionovela cria uma ideia de moralidade jornalística que não pode ser quebrada em nenhuma circunstância. A gente conversou com a repórter Carol Pires, que entrevistou o João nesse episódio da Rádio Novela Apresenta. Ela deixou claro o objetivo ético de não expor essa fonte. Meu cálculo é que entrevistar o João, manter o sigilo da fonte, tem mais ganhos, no sentido de conseguir explicar para o maior número de pessoas como funcionam as fake news, explicar para as pessoas que existe alguém pago por trás disso, para produzir esse tipo de notícia falsa, explicar por que as pessoas se indignam tanto com o tipo de notícia falsa que essas pessoas produzem, mostrar como elas estão sendo manipuladas. Eu acho que é um trabalho muito mais educativo em entrevistar o João do que se, por exemplo, eu denunciasse ele para a polícia, entendeu? Ia preso ele e logo iam aparecer outros 5, João, Francisco, José, para fazer o mesmo trabalho. No fim, para Kant e para a Rádio Novelo, tudo acaba se resumindo à razão: raciocinar, compreender, ponderar. Para combater fake news, avaliar criticamente as informações. Isso é, analisar evidências, contrapor narrativas, pensar em quem está transmitindo a suposta notícia e discernir o que é válido ou não. Parece simples, mas o caminho é difícil. Existem muitos Joãos por aí no mundo. Com Maquiavel, a gente tem um raciocínio baseado na manutenção do poder para o bem comum, do jeito que for preciso. Mas que bem comum é esse? Tratando de fake news, a quem esse tipo de desinformação favorece? Diante da ética democrática em que nós somos governados, mentir em escala industrial para beneficiar um lado político é uma estratégia, no mínimo, descabida. Alguns defensores do pensamento maquiavélico argumentam o livre-arbítrio de criar desinformação, baseando-se na capacidade do leitor de identificar o que é verdade e o que é mentira. A mamadeira de piroca é um absurdo tão grande, que eu não entendo como é que tem gente que acredita que aquilo ali vai acontecer. E muita gente acredita. Uma pesquisa de 2022 feita pelo Poynter Institute apontou que 43% dos brasileiros já compartilharam fake news sem querer. E é aí que a gente esbarra de novo no Kant. Se todo mundo mente, não há como saber o que é real e o que não é. E frente a esse cenário perigoso, é dever do jornalismo prestar um papel de compromisso com a apuração dos fatos, claro, mas além das notícias nuas e cruas. É combater as fake news e as desinformações, assim como fazem as agências de checagem de fatos, por exemplo, além de criar espaços para debates democráticos que fortaleçam o acesso à informação. Desmascarar o governante de Maquiavel com informações precisas e corretas é um serviço ao interesse público, como bem pontua o Código de Ética da Associação Brasileira de Imprensa. Assim foi o caso da novela com João. Apesar de não revelar a fonte, a repórter expõe uma realidade que atinge uma boa parcela do eleitorado brasileiro e funciona como alerta para quem ouve o podcast. Esse podcast foi uma produção de Carolina Rocha, Danilo Akel, João Marcelo Santos e Maria Clara Patané.